Olá, boa noite! Sejam Olá, muito boa noite. bem-vindos! Olá, tudo bem, Rick? Tudo bem, Pierre? Um prazer estar com você aqui Prazer para a é gente todo meu, fazer, meu amigo. Você esse stand-ups. stand-ups? Será por que stand-ups, hein? Ah, quem começa a contar essa história? Uai, pode começar. Deixa eu só primeiro dar boa noite aqui para Drica Bastos, para Cristina Matos, para o Sebastião Albino, que esse aí do seu lado, a Dona Clara está aí também. Quem mais está aqui? A Carla estava aqui agora mesmo, não estou vendo ela aqui mais. É porque os comentários vão subindo aqui, a gente não vê. Deixa eu ver se a Carla está aí. Carla Machado, tudo bem? Todos É, vocês. A Mariolé chegou, ó. Mariolé, narradora de histórias. Mariolé, o povo está lendo lá, Mari Santos. olha Eu estou falando. ela, Mário está aí. Então, Rick, amigos e amigas, a gente estava aqui, eu e o Rick, né, para variar. Essa apresentação nossa antes ia chamar Zumbi Dupla, mas aí eu pensei melhor, não, na verdade, enfim, umas questões pessoais minhas, eu pedi para o Rick para a gente mudar, por isso que a gente adiou. Mas então, é porque a gente conversa muito de madrugada, não é, Rick? A gente conversa muito de madrugada e faz muita história de madrugada também. E nessas histórias, é ideia para lá, é ideia para cá. Já criamos várias histórias juntos. Ele me manda história, eu gravo. A gente grava juntos. O Rick, você sabe que ele já gravou história minha, que é a história da Emengarda. Ele já gravou sozinho, ele já gravou eu fazendo a Emengarda, e nós já gravamos também ele fazendo a Emengarda. Enfim, a gente. Eu já fui a Emangada. Ele já foi. Eu sendo narrador, depois a gente inverteu e gravamos outros vídeos. Enfim, aí um dia ele me falou assim, ô Pierre, me perguntaram, me deram um conselho para a gente criar um stand-up. Ops, peraí. Ops, stand-up? Stand-up, que eu saiba, é uma pessoa só que faz, em pé, porque stand significa ficar de pé, up, sei lá por que eles inventaram isso, então é comédia em pé, que virou stand-up, comédia em pé. Onde os humoristas, sempre humoristas, que é a ideia do stand-up, fazem as suas apresentações assim, baseados em algum fato, alguma coisa que aconteceu, e eles desenvolvem várias histórias a partir daí. E eu pensei assim, vamos fazer. E eu brinco com ele, gente, a gente tem essa liberdade, porque tem pessoas que falam assim, mas você não pode falar assim, não. O Rick, como é que o Rick vai fazer um stand-up se ele só fica sentado na poçante dele? Aí a gente pensou Fazer stand-up sentado. no stand-up sentado. Stand-up sentado. Pensamos em vários nomes, tentando falar do inglês, né? Porque stand-up vem do inglês. Só que a gente queria abrasileirar a comédia sentado. Enfim, estava muito difícil da gente achar um nome em comum que os dois gostassem e que realmente ficasse, sei lá, se ficou bom. De tanto, aí a gente pegou histórias, assim, acontecimentos que aconteceram na nossa vida que sugestionou o que é isso? O que é aquilo? Então, já que a gente falou, o stand-up, vamos colocar o stand-ups, aí ficou dentro a sonoridade com a brincadeira que a gente vai fazer aqui hoje. É ou não é, Rick? Ficou stand-ups, e do stand-ups nasceu a stand-dupla. A stand-dupla. que Estamos nós. eu não sei se tem alguém por aí, de quem eu vou falar agora, a stand-dupla poderá virar um stand-trio. O stand-trio tem uma pessoa que já está já tá na boquinha para poder participar com a gente. Quem sabe o nosso próximo episódio pode ser semana que vem, pode ser daqui a 15 já dias. Colocamos ele na cara do gol. Como é que é? Pode falar de novo, A gente Rick? vai fazer
A gente vai definir fazer uma vez por mês, no último domingo de cada mês. Pois é, até lá, muitos ops vão acontecer na nossa vida. E é sempre assim, é tudo no improviso. A gente não decorou nada, a gente só um roteirozinho mais ou menos, com as ideias para hoje, mas que pode até surgir outras ideias durante o nosso bate-papo aqui. Às vezes eu lembro de alguma coisa aqui, alguma coisa ali, o Rick também pode lembrar, e a gente pode temperar a apresentação de hoje com esses opzinhos que vão acontecendo por aí. Então, Rick, você quer fazer mais alguma coisa assim na nossa apresentação ou vamos direto aos ups? Então, para começar os nossos ups... Eu posso lembrar, então, aquela moradora, aquela moradora que chegou aí certo dia, cadê a casa dela? É por ela que nós vamos começar? Eu queria fazer a apresentação de um jeito que a Beatriz Mirra costuma te apresentar. Eu posso? Ah, meu Deus do céu. Você tem certeza? Só se você permitir. Vai lá, então, vai lá. Você me aguarda, tá? Você me aguarda, então. A Beatriz Mirra, nossa colega contadora de histórias, ela apresenta o Pierre assim: com vocês, Pierre André, aquele que tem chulé no pé. E com vocês, então, Ricardo Albino, aquele que chega de fininho, solta um pum e sai de mansinho. Agora sim, brincadeiras à parte, agora vamos... Não, mas já que você parte mais ou menos séria da história. Aqui, já que a gente está participando do Stand Ups, o bom da gente fazer live em casa, sabe qual que é? É que você falou que eu sou Pierre André que tem chulé no pé, não falou? E eu vou provar que eu não tenho chulé no pé. O bom de fazer... Tá vendo? Só o bom da live que a gente prova. Ó, os dois, Pois é. Ó, ainda bem que tá limpo. Então vamos lá, Rico. Pessoal, vocês acreditam? Pensa em alguém chegando em casa. E cadê a casa? A casa daquela criatura, gente. Aquela criatura perdeu a casa. Como assim, Rick? Explica isso aí. Porque eu fui passar a quarentena na roça. E aí, eu ganhei um bicho de estimação lá. Vamos ver se alguém adivinha que bicho que é. É aquele que a maioria das mulheres morre de medo dela. Sabe qual é, Pierre? Tem um palpite? Qual é? Eu sei qual que é, mas eu vou dar uma pista, porque já deve ter muita gente pensando que é barata, mas não é barata. Aí ficou fácil, né, Rick? Não é barata, é a lagartixa. E eu coloquei o nome nela de Godofreda, a tixa que não me larga. Lá onde eu ia, Godofreda estava indo atrás de mim. E eu descobri que ela morava dentro de uma caixa de papelão. Só que certo dia, Godofreda perdeu a casa. A casa de papelão dela foi para reciclagem. E Godofredo virou uma lagartixa sem casa. Então, ela ficou um tempo querendo ir para dentro da nossa casa. Mas aí, minha mãe me colocava meio de porteiro, falava, não deixa ela entrar aqui, não. Ela queria entrar para debaixo do sofá, para a cozinha, mas nem minha mãe nem meu pai deixavam ela entrar, não. E um dia, Godofreda sumiu. Quando ela voltou, um tempo depois, voltou com mais 2 lagartixas, Zigfrida e Josefina. E eu descobri que Zigfrida trabalhava na construção civil. Você acredita nisso? Lá tem um bloquete de cimento do lado de fora da casa, um passeio de cimento, e Zigfrida começou a fazer um buraco.
construindo uma casa para elas, para as 3. E meu pai viu aquilo e veio e jogou sal grosso para tampar o buraco dela. E ela destampava de novo, fazia outro buraco, meu pai tampava outra vez. E eu comecei a lembrar do escravo de Jó, do tira e põe, né? Só que lá era fura e tampa. E aí ficaram naquilo, né? E eu vim para Belo Horizonte, e essa semana eu vou voltar para a roça e vou descobrir se elas entraram para a nossa casa ou se elas conseguiram construir o Lagartixas Mall, o primeiro edifício construído por elas, para elas mesmas. E o resultado disso eu conto no Stand-Up 2. Com certeza, e vai ser muito legal. Aqui, gente, as lagartixas, elas existem de verdade. É claro que aqui a gente vai colocar o temperinho, né? A gente coloca a nossa magia de contador de histórias, mas em fatos que... Ops, como assim? Uma lagartixa que perdeu a casa? E perdeu mesmo. As caixinhas de papelão foram para reciclagem. E agora, Rick? Quem é que vem aí, Rick? Pierre, eu queria que você contasse a história de um certo Setinho. Mas esse Setinho aí, ele é uma criança que pintava o 7 ou é um motorista que esquecia de dar seta? Conta essa história direito aí para nós. Pois é, Rick. Não, gente, pensa bem. Você vai fazer uma apresentação e, de repente, quase que você vai de carona com o lobisomem. Como assim? Ops, lobisomem? Não. Lá vou eu para Pedro Leopoldo. Motorista? Pedro Leopoldo. Eu não me lembro o ano, já deve ter uns 4 anos ou 5, sei lá. Enfim, chego, porque é um projeto lá que chama Semana do Bebê. Eu fui, acho que 2 anos consecutivos, depois, devido a compromissos, eu não pude voltar lá mais. Então, a prefeitura mandou o motorista vir me buscar, porque foi um trabalho voluntário que eu fiz, e eles me ofereceram o transporte, embora eu já ia de qualquer jeito mesmo, já que por pouco eu falei assim, por que eu não fui sozinho, né? Porque, pensa bem, um motorista com o braço todo peludo. Vocês estão pensando que eu estou brincando de negócio de lobisomem? Vai escutando. Chega o motorista aqui em casa. Oi, tudo bem? Eu sou o Setinho. Não, Setinho? Não, fala mesmo. Seu nome. Como é que é seu nome? Setinho. Não pode. Setinho não é nome de pessoas, não. Isso é um apelido. Seu nome é José Sete. É 7 de setembro. Não. Enfim, Setinho? Não, por que Setinho? Ele me mostrou, eu falei, cadê sua identidade? Ele pegou a carteira de motorista dele e o nome dele é, de fato, Setinho. Eu falei, mas não é possível, gente. Por que seu pai e sua mãe te deram esse nome? Não, é porque lá em casa nós somos 7 filhos, todos homens, e eu fui o 7º. E se eu não me chamasse Setinho, minha mãe falava que eu poderia ser um lobisomem. Por isso meu nome é Setinho, senão eu seria um lobisomem. Falei, misericórdia, peraí, Setinho. E eu fui contar a história, gente. Ele me deixou lá e sumiu, né? Foi, sei lá para onde. Sumiu, assim, saiu dirigindo. Se ele virou alguma coisa depois disso, não sei. Eu sei que eu contava uma história e lembrava do lobisomem. E era para crianças, Semana do Bebê, mas é educação infantil, né? É que a semana chama Semana do Bebê. Crianças de bebê até 5 anos. E eu contando a história, mas o tal do lobisomem não saía da minha cabeça. Uma hora eu inventei de contar a história de lobisomem para os menininhos pequenininhos. É claro que a gente, para cada público, a gente conta de um jeito. É porque estava tanto na minha cabeça aquele nome Setinho, aquele lobisomem. E teve o horário do almoço, eu conversei com as professoras, com a pessoa que me levou para almoçar. Mas vem cá, esse motorista que me trouxe para cá, é verdade aquela história dele de Setinho? Pierre, você acredita que ele tem 7 irmãos, ele é o 7º, e ele nasceu numa sexta-feira da paixão? Eu falei, nossa, mãe do céu.
Esse cara é o lobisomem e vocês não estão sabendo, nem eu. Porque o cara chegou, me deixou lá, de repente sumiu, me deixou lá na primeira escola. Eu sei que voltei de tarde, contei a história, e na hora de ir embora, não é que aparece o tal do lobisomem, não, do Setinho, para me trazer de volta, e eu vim rezando, eu vim conversando com ele, né? Pô, tem que ser amigo, né? Vai que o bicho é lobisomem de verdade e tem, sei lá. Vamos ver, ó, meu amigo, não sei o quê, tá. Cheguei em casa, graças a Deus, estou aqui. Ainda estava dentro do carro, olhei para ele e falei assim, puxa vida, hein? Eu estou tão satisfeito que o seu nome é Setinho, porque se fosse outro nome, já pensou quem é que estaria aqui comigo? Ô, gente, aí eu despedi. Muito obrigado, viu? Tchau. Nisso, os olhos do menino começaram a ficar vermelhos. Foi ficando vermelho. Isso é mentira minha, tá? Foi ficando vermelho, foi ficando vermelho, foi ficando vermelho. E de repente ele só fez assim, ó. Eu tenho que subir um lance de escada para chegar em casa. Achei a garagem. Eu nem abri o portão, não. Eu subi pelas paredes. Eu acho que naquele momento eu que virei o lobisomem. Ô, gente, essa parte do zóio vermelho eu mesmo falei que era brincadeira. Mas que o danado do excomunguento, do menino, quando ele foi despedir de mim, ele ainda fez um claro que eu sabia, eu não tenho medo, se eu encontrasse com um lobisomem, eu ia contar a história para ele, mas aí, para tentar me assustar, ele ainda fez essa comigo, gente. Então, essas divertidas histórias que acontecem com a gente na contação de histórias é desse jeito. Como também eu fiquei sabendo, na verdade agora, esse Ops do Rick aí tem duas partes. Eu não sei se ele vai querer falar da parte que eu quero que ele fale, para todo mundo ficar sabendo. Mas tem um tal de um gato que bate papo, gato que faz meditação, sei lá. É um gato, é um Buda, sei lá. Ô, Rick, é com você aí, meu amigo. Bom, isso que eu vou contar é um fato, não é boato. É um fato, não é boato. E eu vi na foto. A minha namorada, ela é mãe de 5 gatos. E um deles se chama Lotus. E um dia, o Lotus, a Drica tem um altarzinho e tem uma imagem de um Buda lá. E um dia o Lotus subiu na cômoda e foi bater um papo, meio rosto a rosto, tipo Alberto Roberto, do Chico Anísio, com o Buda. E eu fiquei meio encucado, por que ele foi falar com o Buda, né? Se ele foi reclamar da gata de 2 pernas, da mãe dele, ou de alguma gata de 4 patas. O fato é que eu sempre imaginei que o ser humano fazia meditação, mas que animal, que gato fazia miauditação, eu nunca tinha visto, viu? É a primeira vez que eu vi isso, e eu vi, está comprovado na foto. Miauditação. O gato faz miauditação, moço. Eu nunca tinha visto isso, não. Meditação de gato. E aquela outra história que está dentro dessa, você vai poder contá-la para a gente? Aquele acontecimento que aconteceu por causa de um workshop. Como é que é isso, Rick? Sim, foi porque a gente foi fazer o workshop do Pierre André e do Leandro Bertoldo. E o Pierre virou para mim um dia e falou comigo assim, Rick, eu falei, eu vou fazer inscrição para o workshop. E ele falou comigo assim, Rick, você vai fazer por quê? Você já tem muitos anos 5 anos de contação de história, você não precisa fazer se você não quiser. Eu falei, não, Pierre, eu quero fazer porque o trabalho do Leandro, eu já conhecia o Leandro, mas eu não tinha trabalhado com ele ainda, né? Falei, então, Leandro, eu vou conhecer o trabalho dele e trabalhar com o Pierre, cada vez que a gente encontra é uma surpresa, né? Falei, então eu vou fazer.
E a gente fez um grupo muito bacana, né? Conheci muita gente, e entre essas pessoas, né, a Drica, que mora lá em Vitória, no Espírito Santo, está aqui com a gente. Hoje ela ainda brigou comigo, ó, vou na primeira fila. E daí veio, né? Já fizemos algumas histórias juntos, já fiz com a Maria Anunciação também algumas paródias, né? Temos histórias com melodias de algumas músicas. Tá lá na Salzinha tá aí Recontar, também, viu, no Rick? YouTube da. É, tá aí também. Mas a história, a história começou assim. E a gente vai crescer nesse grupo, se Deus quiser. Vão vir outros workshops e vai, né, a gente vai fazendo novas amizades e vamos construindo novas histórias aí, se Deus quiser. Bom, mas Tá. voltando ao nosso stand-ups, eu gosto de bacalhau. Acho que o Pierre também uma vez me falou que não come bacalhau, não. Mas a gente sabe que na família da gente costuma ter aquele parente que a gente bota apelido nele de cabeça de bacalhau. Você conhece o parente cabeça de bacalhau, Pierre? Ah, tem um punhado. É aquele que a gente sabe que existe, mas nunca viu. E aí o Pierre foi fazer uma viagem virtual por alguns lugares para ver se descobria a tal da cabeça de bacalhau. E aí, meu amigo, achou ela? Pois é. Como é que aconteceu isso do cabeça de bacalhau? Eu, para quem já me conhece e sabe que eu tenho o Pô de Contos do Pierre André, que eu narro histórias diferentes da forma como eu conto presencialmente ou em lives, né? O Pô de Contos são histórias que eu leio. E quase todas que estão lá já são 150 histórias. Tem histórias que o Rick narra lá também, como convidado, e outros convidados, Beatriz, Cristina Barbosa, Rosana Montalverne, Paulo Fernandes, um projeto que teve o Salão do Livro do Vale do Aço ano passado, me convidou, e nós criamos 10 podcontos especialmente para o Salão do Livro do Vale do Aço, que acabou entrando para o meu podcontos também. A única diferença é que eu troco a vinheta de abertura. Eu criei uma vinheta de abertura especialmente para o Salão do Livro. Então, as mesmas histórias, inclusive a do Ricardo Albino, estão lá. Como é que é? O bicho do lado do Zé Boca, o maior bicho, como é que é? O mais poderoso, Rick? A história que você contou no Pô de Contos? O bicho mais poderoso do mundo? É, o bicho mais poderoso do mundo, do Zé Boca. Quem quiser ouvir o Rick contando essa história, tá lá no meu Pô de Contos, só procurar lá pelo nome, o bicho mais poderoso do mundo, Ricardo Albino, que vocês vão encontrar. Eu tive a honra de fazer a abertura com você, né? Como? Salão virtual do Pô de Contos. Isso. E aí, um dia eu comecei, como a gente já falou no início das madrugadas, eu crio muito, independente de estar conversando com o Rick ou não, o meu momento de criação é sempre, foi até engraçado, um dia uma criança me perguntou assim, Pierre André, qual que é a melhor hora que você prefere para escrever? Aí eu falei assim, do nada, entre o início e o fim da madrugada. Ele deve ter pensado assim, ops, o que é isso? É porque a menina fez uma carinha assim, hã? Entre o início e o fim da madrugada? É verdade. Esse é o momento que eu gosto de criar, de escrever, de produzir. E estava eu aqui em casa certo dia. Nesse dia eu estava lá na varanda, não esqueço. Foi o primeiro desse tipo de podcontos, né, que tem uma playlist que eu criei chamada Paródias Encantadas e Engraçadas. Ou não, né? Vai do ponto de vista de cada um que ouve. Enfim, a primeira foi a da Judite. Daqui a pouco eu chego na cabeça do bacalhau. A primeira foi a da Judite, que é uma galinha. Porque eu estava ouvindo de madrugada e a música é uma das minhas inspirações. Eu ouvindo músicas,
todos os podcontos aconteceram a partir de músicas. E todos não. Todos os paródias encantadas. Ouvindo... será que eu vou gastar meu francês aqui? Eu já vou falar um ops antes da hora. Eu estava ouvindo Sous le ciel de Paris. Dona Clara, a minha pronúncia foi boa, depois ela me fala. Sous le ciel de Paris. Na minha tradução aqui, Sob o céu de Paris, Edith Piaf que canta. O autor, não faço a menor ideia. A letra, menos ainda. Só que, ouvindo Sous le ciel de Paris, me veio a ideia de uma galinha lá sob o céu de Paris, que escreveu a história da Judite. Quem quiser ouvir, vai lá no Podcontos, que está lá. Só que aí veio outras, eu me inspiro muito em tangos e boleros. Até que um dia, ouvindo Por Una Cabeça, é tango ou é bolero? Agora eu já nem sei, já fiz confusão. Por Una Cabeça. Alguém aí deve saber o que é. Estou ouvindo, é um bolero, é bolero. Ouvindo Por Una Cabeça. É tango. É tango? Eu sei que Por Uma Cabeça. Aí a tradução é essa. O título é sempre... Eu me inspiro na melodia, porque eu gravo dentro do ritmo da música. Porém, com uma letra inventada. Uma história inventada. Uma paródia. Eu não gosto de falar paródia, não, porque as paródias que a gente vê na televisão são sempre engraçadas, mas com críticas. Críticas à política, não sei o quê, enfim. Então, viram paródias encantadas para não remeter aquelas de lá. E a cabeça. Por Uma Cabeça. O que eu vou inventar? Aí eu sou assim, eu tô com a música na cabeça, o título, Por Uma Cabeça. Eu lembrei, cadê a cabeça do bacalhau? Que eu nunca vi na minha vida. Até gravar esse Podcontos. Eu nunca... Alguém aí, deixa eu ver... Olha que esse nome aqui, eu vou ter que chegar. Malka Lactini. Malka Lactini. Olha que nome chique, gente. Sãozinha Carla Machado, me ajuda a lembrar. Vocês já viram cabeça de bacalhau em algum lugar? Eu, com aquilo na cabeça, comecei a viajar nessa ideia. Então, viajar literalmente, porque eu fui dentro da letra, eu fui para o açougue, para a peixaria, para o supermercado, não tinha cabeça de bacalhau. Resolvi ir para o litoral. Fui para Porto Frio, Cabo Frio, Porto Frio, é ótimo, hein? Fui para Cabo Frio, fui para Rio de Janeiro, todas as praias, até que eu cheguei em Salvador. Lá numa praia da Bahia, né? Nem sei se... enfim, cheguei lá numa praia da Bahia, procurando a tal da cabeça do bacalhau em alguma praia. Fui de norte a sul da Bahia, até que uma pessoa lá me falou assim, cabeça de bacalhau é só lá na Noruega. Como assim? Já me falaram que tem... Aqui mesmo, na Bahia, já me falaram que tem em Portugal também. Agora, Noruega... Não, o Portugal tem fama lá do bacalhau, mas é na Noruega. E eu fiquei com aquela Noruega na cabeça. E como é que eu vou parar lá na Noruega, gente? Me fala, Ricardo Albino. O que é que eu fiz para ir parar lá na Noruega? Gente. Se Uai, eu eu tive que juntar dinheiro. Esse cara vendeu para comprar passagem para ir para a Noruega. Vocês não vão acreditar, não. Eu tive que vender para rimar mais ou menos com Noruega, né? O que eu vendi? As cuecas. Vendi até as cuecas para comprar passagem para Noruega. Foi assim que, graças a Deus, eu pude conhecer a cabeça do bacalhau. Agora, e eu não queria olhar na internet, não. Eu queria ver, assim, de pertinho, a tal da cabeça do bacalhau. E foi assim que eu cheguei lá, na Noruega, e eu criei esse Podcontos dentro da minha imaginação aqui, né, gente? Aí, quando eu crio os Podcontos, eu viajo literalmente. Eu viajo, gente, entro dentro da história. Já tem 11 paródias encantadas. Uma delas é o Adeus Muchacho. O Adeus Muchacho virou Adeus Corona. Aconselho que vocês assistam. Ouçam, né? Porque a imagem não tem vídeo, só tem a imagem lá. Ah, tá, e tem isso. Quando eu crio as histórias que não são de livros publicados e faço Podcontos, como é que eu vou pôr a capa do livro lá? Ops, cadê a capa? Aí eu mesmo que faço as minhas capas
de todos as paródias encantadas, e tem lá brincando de roda 1, brincando de roda 2. As minhas histórias criadas, que não são publicadas, tem lá também Revolta dos Livros Orelhudos, enfim, viagem por lá, porque agora tem um negócio de... Oh, meu Deus do céu. Falar nisso, ele ganhou hoje, Rick? Seu Flamengo Ganhamos ganhou do Palmeiras. hoje? Ganhou, né? Ganhamos do Palmeiras de 1-0. Aí você quer me fazer passar por aquilo de novo, né? Daquele negócio, daquele gol lá. Pois é, menino. Eu tive que narrar. Eu estava lá na roça e lá tem um campo lá. E aí, a lua resolveu aparecer bonita lá, perto do gol, de um dos gols. Eu falei assim, eu vi a lua e vi as estrelas no céu. Falei, bom, como lá o coronavírus não chegou, vamos criar então o Campeonato Brasileiro Celestial Feminino, que fazer uma homenagem para a Dona Lua, né? Que eu gosto muito dela. E como eu sou flamenguista, meu pai é cruzeirense, eu criei então 2 times, né? O Cambuí Celeste Clube, que o Cambuí é o nome do nosso sítio lá, e o Rubro Negro Lunar, que é em homenagem ao meu Flamengo, né? E criei a partida e convidei o meu amigo Pierre para narrar essa história junto comigo. Só que fizemos a história, publicamos, tudo belezinha. Depois ele me chamou e falou assim, ô Rick, deixa eu te contar uma coisa. Atleticano, moço. E atleticano não costuma gostar nem do Flamengo, nem do Cruzeiro. Eu falei, nossa, eu tô com uma moral com esse cara aqui. Olha o que a amizade não faz, moço. Fizemos essa história e publicamos lá no Pod Contos dele e na página da Recontar. E daqui uns dias vai estar no YouTube da Recontar também. Por falar na página Vai pro Pod Contar a Contos. História. Tá no Pod Contos? Tá, né? Tá também. Foi uma das primeiras histórias que a gente fez. Aí quando ele me pediu, ele me mandou a história. Você não quer contar essa história? Eu falei, ops, peraí. Eu vou ter... Não, e na história eu narro o gol da Gabi Lua, gente. Gabi Lua. Gabi Lua fez o gol. Aqui. Eu não gosto nem de ver que Gabi Lua. Lógico que o meu time, meu Flamengo, tinha que ganhar do Cruzeiro, pai, né? Eu tô até com medo desse Gabigol de que o Atlético for jogar com ele, viu? Tá doido? Eu podia tomar 3 cartões amarelos antes de jogar com o Atlético. Ô, misericórdia. O cara é bom, viu? E eu, como eu gosto muito de esporte, né? Para quem não sabe, eu, além de ser formado em contação de histórias, sou formado em jornalismo, né? E o motivo de eu me formar em jornalismo foi gostar de esporte. Então, esses dias eu estava falando com o Pierre, vai ter as Olimpíadas agora em julho, né? E a gente vai fazer a Recontar Esportes. Recontar as Olimpíadas em forma de história. Ô, Rick, pera aqui. Imagina como é que vai ser isso. Aqui, ó. Ó o Ops aqui, ó. O Ops aqui tá dando... Tá vendo o bom de fazer stand-ups? É porque os imprevistos acontecem e a gente tenta consertar na hora. Bom, vamos lá. Não vai cair, não. Senão a bateria do notebook vai acabar. Agora não, agora liguei. Então, gente, e aquele negócio daquelas carroças lá, né, Rick? Como é que vai ser? Do motorista. Pierre, o caso é o seguinte, eu mesmo coloquei o apelido na minha cadeira de roda de poçante, né? Então tem alguns casos, tipo, né? Eu já carreguei a Dona Ivete Sangalo no colo, torcendo para a cadeira não quebrar e eu não cair no chão, mas eu piloto meio devagar, mas eu até que piloto direitinho. Agora, segundo me contaram, tem um senhor piloto aí que tem umas traquinagens aí para contar para nós.
Mas só para deixar claro, você falou aí da Ivete Sangalo, às vezes tem alguém aí que não sabe dessa história, mas não é ops não, viu, gente? É um ops, puxa, ops, como assim? A Ivete sentou no colo do Ricardo Albino e tem foto disso. Esse menino aí tem foto que comprova. É verdade. Mas a questão Sabe aquela história de todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite? Como é que é? Aquela história de todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite? Pois é. E às vezes Então, acontecem eu não coisas que a esperava, gente não, mas nem eu carreguei esperava, né? ela no colo mesmo. Ela andou na poçante do Ricardo Albino. Oh, gente, que maravilha! E as minhas furrequinhas, gente, eu passo aperto, viu? Eu passo aperto. O Rick brincou aí, piloto, né? Pi de piloto, de pi mesmo, né? Porque, assim, eu, quando comecei a dirigir, foi por necessidade. Necessidade porque eu carrego muita coisa, inclusive uma certa carroça, que eu dirijo também. Falando nisso, acho que o Rick não sabe dessa história, não. Uma vez eu fui lá na terra oh, meu Deus do céu, do Manuelzão lá, na cidade do Manuelzão, Três Marias, não, André Quissé. Mais precisamente em André Quissé, fui contratado para ir com a carroça para lá. Nesse dia, o meu carro, para variar, estava estragado. Não sei o que aconteceu. Quem me levou foi minha irmã. Mas tudo bem, porque não dava para... eu já coloquei a carroça, Rick, dentro do bagageiro de ônibus para o Rio de Janeiro. Fui apresentar em Nova Friburgo, eu e o Gelson, que tocava comigo na carroça, fomos... Nossa Senhora, que monte de coisa! Aqui um monte de coisa, porque a carroça de histórias, para quem não conhece, ela é grande. Porque eu dirijo depois que ela está montada, né, gente? Eu dirijo, né, o burro de carga sai puxando a carroça. Só que assim, daqui ali, pequenos trajetos a gente faz com a carroça. Mas tudo bem. Eu nem ia falar dessa aqui de Nova Friburgo, não, mas eu lembrei aqui, é porque a carroça já foi para Nova Friburgo, de ônibus, e depois fomos para Niterói, no Rio de Janeiro, e eu dirigindo. E o Gelson do meu lado, rezando. Mas, enfim. Estou eu lá em André Quissé, aí eu percebi que eu podia fazer um trajeto assim, de um quarteirão, dentro da cidade, porque lá é pequenininho, e ia ser legal a carroça andando assim no meio da rua para chegar lá no local da apresentação. Como eu que fiz a carroça, eu não tenho nenhum conhecimento de engenheiro, de prática, entenderam, né? Eu fui fazendo do meu jeito, sem calcular peso disso, peso daquilo, isso dá certo. Ela ficou pronta. Ela, para mim, era só um cenário. Como ela tinha um eixo, né? Que eu fiz para ficar as rodas de bicicleta, porque são duas rodas dianteiras. E foi engraçado, Rick, quando eu cheguei lá na loja de bicicleta, eu quero duas rodas de bicicleta, um par. Não, o par geralmente eles vendem dianteira e traseira, que é diferente da bicicleta, né? Falei, não, duas rodas dianteiras. É porque a traseira tem aquele negocinho da corrente, né? Mas, enfim, eles acharam estranho. Ops, como assim? Duas rodas dianteiras? Porque a carroça tem duas rodas dianteiras. E o eixo, eu fui numa casa de ferragens lá no centro, é um ferrinho, assim, que é um parafuso. Eu falei, eu vou comprar esse ferrinho e vou parafusar numa ponta e na outra, para a roda não pular fora. Pronto, resolvi o problema da carroça. Só que lá em André Quissé, que eu fui puxando a carroça, lá do espaço onde eu montei a carroça, um quarteirão e meio, mais ou menos assim. Era uma linha reta, fazendo uma curvinha, assim, sabe? Mas era uma rua só. Mas então, quando eu chego no meio do caminho, eu só escutei um barulho assim, clique, clac, crack, sei lá. O eixo tinha quebrado. Ele tinha quebrado. E eu saí puxando aquela carroça até chegar lá no local. Então,
esse ops foi um ops que eu não estava esperando mesmo, mas foi bom. As coisas acontecem. A gente aprende com os acontecimentos da vida, né? Um tropecinho aqui, um aprendizado ali, consertei, agora eu posso empurrar essa carroça daqui até André Kisser. Enfim. Mas, enfim, recentemente, dentro do assunto piloto, o piloto de carro, não de carroça, como eu falei, né? Eu tenho que carregar minhas coisas. Eu tenho que carregar muita coisa. Antes eu ia apresentar, eu usava só um tambor. Alguém já deve ter visto meu tambor, né? Grande assim. Eu ia de ônibus. Uma vez eu fui para o circuito literário de Contagem, todo dia eu ia carregando aquele tambor desse tamanho assim no ônibus. Aí eu tinha que pedir um motorista, abre a porta de trás, eu colocava o tambor lá. Ônibus lotado. E eu saía de casa, era 5 horas da manhã, porque Belo Horizonte, para quem é de outra cidade que tiver, e Contagem, é muito longe. É assim, né? Falando para ir de ônibus, lotado. E as cidades, os bairros que eu ia, lá no fundo, para quem conhece aqui de Belo Horizonte, Nova Contagem, bairro Tupã, que não sei, eu ia de ônibus. Até que chegou um ponto que eu falei, graças a Deus, eu vou poder comprar um carrinho velho, o Zeitônico, o nome dele. Era um Fiesta verdinho, verde azeitona. Foi o primeiro carro que eu tive. O nome dele era como ele era cor de azeitona, um dia eu cheguei na casa da minha namorada, então namorada na época, cadê o Zeitônico? Falei, Zeitônico? Azeitona com supersônico. Só que parece que eu levei o supersônico ao pé da letra. Eu andava rápido demais, e eu estava com ela um dia, ela morava lá em Ribeirão das Neves. Eu voltando, BR-040, gente, isso é verdade. Não é invenção minha, não. Eu rodei na pista, era uma curva, eu estava muito rápido, eu estava azeitonicamente rápido, eu fiz a curva, o carro rodou, virou de frente, parei 5 minutos, respirei, você está bem? Tá, posso continuar? E ela é, tem que falar afrodescendente, né? Ela é pretinha, mas é afrodescendente, senão eles vão me processar depois. Ela estava da minha cor, gente. Mas, enfim, continuei o caminho. Aí eu falei, você vai andar de carro comigo de novo? Pierre, isso acontece. Eu falei, graças a Deus. Mas aí a gente vai... Enfim. Eu tô com um carrinho aqui agora, melhorou um pouquinho, né? Porque a gente vai trabalhando, tem que dar umas melhoradinhas. Só que esse ano foi feia a coisa. Primeira coisa que me deixa encacucado. Existe essa palavra? Vocês entenderam, né? É porque eles me perguntaram, eu fui vender o carro, eles falaram assim, seu carro tem direção? Eu falei, tem, claro que tem. Como é que eu vou fazer as curvas? Ué, direção, para mim, todo carro tem. Seu carro tem ar? Tem. Eu abro a janela aqui, tem ar. Ué, como é que eu vou andar no carro sem ar? Aí, porque o povo tem mania de pegar, comer o hidráulica, direção hidráulica. Tem direção? Tem. Tem ar? Tem. Aí que eu vou saber que é o ar-condicionado. Até que esse tinha. O ar estava estragado. Assim como tantas outras coisas. Aí veio a tal da pandemia. O trabalho, a pandemia veio, o trabalho foi, né? Foi embora. E eu precisando pagar as contas, fui deixando. IPVA para lá, multa para cá, deixei isso para lá, isso para cá. E cheguei a um ponto que eu falei, meu Deus, eu não paguei esse ano. Eu não paguei o IPVA. Aí eu vou ver depois. Meu Deus, que tanto de multa é essa que eu não paguei? E para o carro ser regularizado, para a gente pegar o documento do carro do ano, precisa estar com tudo em dia. IPVA, seguro DPVAT, seguro não sei da conta, seguro não sei do quê, e as multas. Como é que eu vou pagar esses trem? Não tem jeito. Eu quero vender esse carro, eu não posso, porque para vender o carro tem que estar arrumado. Não, e era para-choque quebrado, que eu bati não sei aonde, era lataria arranhada, que eu arranhei não sei aonde, as calotas já quase não tinha mais, das 4 acho que só tinha uma, sei lá. Enfim, para mandar consertar, para pagar as multas, para pagar IPVA, para poder vender o carro, não tinha jeito. Eu falei, quer saber? Eu vou trocar esse carro por um mais barato. Que veio sem direção e veio sem ar.
Aí, para fazer as curvas, eu paro na esquina, desço do carro, levanto o para-choque assim, viro o carro para poder ir. Já que não tem direção, ele só anda para frente e para trás. Brincadeira. Ele não tem direção hidráulica e não tem ar-condicionado. Ar-condicionado eu nunca liguei, porque eu não gosto. Eu sou alérgico. Na verdade, minha garganta inflama quando eu fico em ar-condicionado. Então eu tive que fazer isso. Agora eu estou aqui com a minha furrequinha. E o pior de tudo, gente, quer dizer, não sei se é pior ou se é melhor. Eu peguei um carro mais novo do que o meu e não gastei nada. Sobrou uma mixariazinha assim que dá para pagar a conta de luz desse mês. Mas, enfim, o carro é mais novo. Como ele não tem direção, não tem vidro, como é que é? O que eu falei? Direção e ar. E vidro elétrico também tem, não. É tudo na maçaneta agora. É na maçaneta, desse jeito. Mas eu estou feliz com a minha furrequinha nova, que já tem até nome. Já tem até nome, é o Sanderico. Isso você não sabia não, né, Rico? Como é que é o nome dele? Sanderico. É porque é um sandeiro. Sanderico. Sandeiro com Frederico. Sanderico. Aí virou Sanderico. E quem batizou o Sanderico? Quem batizou? Aquela que rodopiou comigo lá da primeira vez no Fiesta. Ô, gente, eu vou contar para vocês. Eu falei com o Pierre assim, você é o Lewis Hamilton das histórias. Ele, só que Hamilton escreve igual a Milton. E ele tá assim, quem é esse Hamilton, Rick? Quem é esse Hamilton que eu não conheço? Ele é Hamilton, Pierre. Não é Hamilton, é Hamilton. Não, isso aí é verdade, gente. Isso é verdade. Ele falou assim, o Hamilton, meu tio chama Hamilton. Na verdade, há um fato curioso, tá vendo? Como é que a gente lembra de coisas? Quantas horas? Assim, tá quase na hora da gente acabar. Eu lembrei do Hamilton, porque o meu tio, Hamilton, é com A. Por quê? A minha mãe teve 11 irmãos. Ela, quer dizer, teve 10 irmãos, né? A minha avó teve 11 filhos. Meu avô teve 20, a minha avó teve 11. Porque meu avô teve 9 as prestações. Enfim, há pouco tempo eu conheci um deles, que é irmão da minha mãe, mas não é filho da minha avó. Vocês entenderam aí, né? Mas, enfim, deixa isso para lá. Mas aí, Águida, Adma, Hamilton com A, Adber, Alemara, Demira, Laura, Altair, eu não vou lembrar todos aqui agora, tudo com A. Aí, na minha infância, apareceu lá a tia Izinha. Quer dizer, ela sempre teve, não apareceu. Eu disse, gente, por que a tia Izinha é a única que não é com A? E eu nunca tive curiosidade de perguntar para minha mãe por que a tia Izinha tem nome com I e não é com A, Izinha. Porque é tia Milton, Laura, Demir, Hamilton, Altair, e por aí vai a tizinha. Aí um dia, a minha avó, ela era a única que às vezes chamava a minha tiazinha pelo nome, de verdade. Aí eu comentei assim, eu escutei minha avó falando assim, Águida, você lembra quando a Aleir... Peraí, ô vó, isso eu devia ter o quê? Uns 10 anos? Ô, vó, a Leir? Quem é essa? Sua tia. Ô, vó, você não começa não, vó. Você não começa não, porque eu conheço meus tios. E eu nunca vi minha mãe chamar ninguém de Aleir aqui em casa. Agora a senhora falou Aleir, tá falando que é minha tia? E é a Izinha. Porque a Aleir era a única que tinha apelido de Aleirzinha. Virou Izinha. E ninguém me falava. Até 10 anos de idade, eu vivia com aquela dúvida. Por que a minha tia não é com A? Tá vendo? Podia ter guardado essa história para o próximo Podcontos, né? Para o próximo Podcontos, não. Para o próximo stand-ups. Pois é. Mas... Ô, Rick, você quer fazer alguma... Você tá vendo aí se o nosso parceiro de stand-ups está aí na plateia? Você tá vendo ele aí? Qual parceiro de stand-ups? Não vi nada dele aqui, não. Eu não vi ele aqui, não.
Eu não vi ele aqui, não. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, senhor criador, você que me fez passar por fantasma um dia, você está nos assistindo? Dá um oizinho aí pra gente. Ele falou que ia assistir. Ó, a prova aqui, ó. Oi, Pierre. Vou pegar ele. Vou pegar. Se ele não dá um oizinho aqui, é porque ele não está assistindo a gente. Ele falou que ia assistir. Deixa eu ver. A Sandeirada. A Mari Santos, que também participou do workshop, está chamando o sandeiro de Sandeirada, que é sandeiro com emengarda. Tá vendo aí, né, dona Clara? Elizabeth Cristi. Oratina? Elizabeth Oratina dos Santos Nascimento. A fotinha tá tão pequenininha aqui para mim. Será que é lá de Ouro Preto? Não tô reconhecendo. Oi? A Beth me deu aula de dança. É essa a Beth que está aqui? A Beth dos Santos Nascimento foi minha professora de dança. Então é ela que está rindo aqui das minhas histórias, ó, do sambeiro. Ô, Beth, um beijo para você. Aí ela confirmou, viu? Deixa essa pandemia passar, nós vamos encontrar para dançar de novo, porque eu tô com saudade de dançar danado. Ô Rick, nós não falamos, Dudu. Vamos dar só uma préviazinha aqui do pianista fantasma? Só para encerrar, fala aí um pouquinho dele. Menino, nós vamos falar. Vou falar do. Vou falar da história do samba. Nós criamos o samba da betoneira. Porque eu estou aqui em Belo Horizonte e aqui perto do meu prédio tem 2 obras. E aí, todo dia, durante a semana, 7 horas da manhã, a betoneira começa, o betoneiro de um lado e o martelão do outro. Aí eu falei com ele, vamos fazer o samba da betoneira. E aí pegamos aquela melodia do... o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Pois é, mas eu não vou cantar mais não, porque depois vocês vão ver lá na Recontar como é que vai ficar o samba da betoneira. E pode virar uma paródia encantada também no Pó de Contos, hein? Vai virar mais uma paródiazinha. Eu tenho um convite que é também um pedido para vocês. Porque agora, dia 6 de junho, a página da Recontar no Facebook completa 4 anos de existência. E aí, eu quero que vocês deixem nos comentários ou entrem tanto na página no Facebook quanto no canal da Recontar no YouTube e deixem lá um tema para a gente poder criar. Nós vamos criar no próximo stand-ups, quem sabe, a gente já vai criar o História na Hora. Você deixa o tema e a gente cria a história na hora para você. Com certeza. Vou ver os temas que vão aparecer aqui para a gente criar. Vai sair cada história bacana demais. Esse fim de semana eu participei de uma live, Rick. Esse fim de semana não, acho que foi sexta-feira, que eu e a Jojo Orvino, lá de São Paulo, ela me convidou para participar com ela de uma live. Parece que está até no canal dela, eu vou compartilhar. Se eu já não compartilhei para o meu. Ela mostra um objeto, na verdade, foi na terça-feira que a gente fez isso. As crianças que estavam, como foi pelo Zoom, as crianças que estavam assistindo mostravam objetos para a gente. E a gente ia inventando a história na hora. Só que aí, aqui vai ser por tema, né? Que a gente não pode ver as pessoas, elas vão comentar
vão escrever no próximo no próximo stand-ups, hein? Quem estiver assistindo vai escrever alguma coisa, um comentário, e a gente vai contar a história a partir daquele comentário. De surpresa. Isso, bom. E aí, durante a nossa segundo narrativa... E durante a nossa narrativa... Oi, Rick. Aí a gente vai, a partir dos comentários e das sugestões de temas, a gente vai criar a história na hora aqui. Mas assim, a pessoa escreve um tema, a gente começa, de repente alguém quer mudar o sentido da história, escreve de novo, outra pessoa, e a gente muda, a gente acrescenta, a gente insere naquilo que a gente está narrando a nova palavra, a nova frase, o que vier, a gente vai emendando uma na outra. Isso. No improviso. É assim que é bom. Bom, gente, agora a gente está na hora. Oh, Rick, que peninha. Já na hora da gente se despedir. Acabou. Acabou nosso tempo. Quero agradecer a todos que participaram hoje. Foi a nossa primeira experiência aqui com esse novo formato que a gente inventou, do stand-ups. E é assim, as ideias vão surgindo, a gente vai fazendo, e tudo que aparecer até daqui um mês, a gente vai colocar aqui no próximo, com o nosso convidado especial, que eu tenho certeza que ele vai topar, que eu já vou falar o nome dele, não quero nem saber, não. É bom que eu já falei, é o Leandro Bertoldo Silva, o meu parceiro de workshop, desse workshop que nós comentamos aqui no início. Então, a stand dupla será um stand trio. Stand trio. Dá até uma melodia, hein? Stand trio, stand trio. Bom, chega de falar, porque contador de história fala mais do que não sei o quê. Então, beijos para vocês. Eu quero agradecer o Pierre por ter aceitado essa ideia e a todos vocês que estão aqui, todos os meus amigos, a família que veio também. E vai mandando aí para a gente as sugestões de tema, porque daqui a um mês a gente está de volta, se Deus quiser. Rick, a Elizabeth achou muito legal, agradeceu que você comentou aí sobre a presença dela. Mary Santos está dando parabéns. Quem mais? Sãozinha está aqui. A Elizabeth gostou mesmo. Ela está gastando a tecla K dela lá, viu? Ô, Pierre, deixa eu mandar um beijo especial aqui para a Cristina Matos, que está com a Bebela, com a netinha dela, e assistindo também. Um beijo para você.